Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos fazendo uma série de programas sobre o grande artista Giotto, que, inspirado em Francisco de Assis, pintou belos afrescos lá na Basílica de São Francisco, na cidade tão mística de Assis. Nessa apresentação aqui desta pintura, nós vemos São Francisco sustentando a igreja num sonho feito pelo Papa Inocêncio III. E é por causa deste sonho que Inocêncio vai aceitar a ordem franciscana. Acompanhemos Giotto. Giotto vai pintar na sua 7ª pintura esta aceitação do Papa Inocêncio III para a ordem franciscana. Aqui ele entrega o papel, mas é apenas porque ele precisava visualizar na pintura. No caso, a autorização neste momento foi apenas de boca. Só mais tarde, cerca de 13 anos depois, em 1223, que a ordem vai ser aceita oficialmente. O texto que Giotto se inspira é o seguinte: o Papa Inocêncio aprovou a regra e deu a missão de pregar a conversão, e aos frades que acompanharam o santo permitiu que fizesse os votos clericais para que pudessem pregar a palavra divina. E assim a mensagem de Francisco foi mundo afora. No 7ª pintura, nós encontramos a aparição aos frades na cidade de Rivortorto, em Francisco voando num carro de fogo. Hoje, para nós espíritas que acreditamos e vemos e lemos nas obras espíritas, por exemplo, o Aeróbus, nada poderia nos estranhar de ver também cavalos voando, carroças voando, e São Francisco se apresentando assim para os frades. Para quê? Para ajudar na consolidação da fé, para que eles sentissem que realmente estavam diante de um enviado, de alguém que tinha uma missão para cumprir, e aí pudessem, mais do que um respeito formal, ter um respeito, ou melhor, uma aceitação no coração. O texto que Giotto se inspira é o seguinte: o beato Francisco pregando num casebre em Rivortorto, estando corporalmente afastado dos seus frades, que então ele vai em desdobramento, reunidos no casebre fora da cidade, esses viram o beato Francisco passar voando pela casa, num brilhante carro de fogo, cerca de meia-noite, e o casebre iluminando-se como se fosse dia, o que maravilhou os que estavam acordados e se assustaram os que estavam dormindo, Então foi algo assim arrebatador para transformar a fé dos primeiros seguidores franciscanos. Giotto continua na sua inspiração e agora vai falar sobre um lugar que foi prometido a Francisco no paraíso. Houve uma visão espiritual feita para Pacífico, e essa visão espiritual dizia que por causa da humildade de São Francisco, ele teria um lugar no céu já devidamente reservado para ele, como se estivesse a dizer: todos que são humildes como São Francisco têm verdadeiramente um lugar no plano superior. Assim, uma visão do alto mostrou a um frade, que é feio pacífico, logo um médium, muitas cadeiras no céu, ou muitos tronos, e uma delas, mais digna do que as outras, resplandecente de todas as glórias. E ele ouviu uma voz que lhe dizia: esta cadeira ou este trono pertence a um dos anjos que caíram pela sua soberba e agora é reservada ao humilde Francisco de Assis. Então, os que têm soberba se afastam das moradas celestes. Os que são humildes se apresentam como um verdadeiro cidadão na morada divina. Giotto vai pensar agora numa nova representação de São Francisco. E olha que coisa interessante, a expulsão dos demônios na cidade de Arezzo. A cidade de Arezzo vivia sempre em guerras, em combates. E por causa disso, por que aconteciam essas guerras? Porque espíritos atrasados, ali na época se falavam demônios, os espíritos atrasados perturbavam aqueles moradores que, por vaidade, orgulho, se deixavam influenciar. Assim ele pinta uma bênção de São Francisco pela cidade, e vocês poderão ver no alto da figura os espíritos atrasados
sendo expulsos dali da localidade pela bênção à oração de São Francisco. O texto é o seguinte: o beato Francisco viu sobre a cidade de Arezzo muitos demônios exultantes e disse ao seu seguidor, o frei Silvestre: vai em nome de Deus e expulse os demônios, gritando junto da porta. E como aquele obedecendo gritou, os demônios da divisão, quer dizer, da divisão da cidade, né, criando guerras, fugiram e naquele instante retornou a paz entre os habitantes da cidade de Arezzo. Aí nós estamos vendo nada mais, nada menos do que uma desobsessão coletiva da localidade de Arezzo. Continua Giotto agora numa belíssima pintura, em que ele está representando Francisco diante do sultão do Egito. Francisco, em 1219, esteve visitando o Egito, que estava em guerra com os cristãos, né, na Quinta Cruzada, né, e lá diante do sultão ele faz uma prova de fogo, dizendo que quem tinha fé poderia pisar no fogo que não seria queimado. Giotto se inspira no seguinte texto: o beato Francisco, para testemunhar a fé em Cristo, quis entrar num grande fogo com os sacerdotes do sultão de Babilônia, ou melhor, do Egito. No entanto, nenhum deles quis entrar com ele e fugir imediatamente da presença do santo e do sultão. É lógico que Al-Kamil era um homem muito sábio, se transformou num grande amigo de São Francisco, inclusive deu carta branca para ele percorrer todas as terras chamadas santas, as terras em que Jesus fecundou o evangelho entre nós. Daí a beleza da pintura, né? Francisco diante do sultão do Egito e fazendo o teste do fogo. Teste que Maomé proíbe, dizendo que nós só temos que acreditar em Deus e não pô-lo de maneira nenhuma em xeque. Muito pelo contrário, Deus nos salva por humildade, não por arrogância. Também agora nós temos uma bela pintura de Giotto mostrando um êxtase de Francisco. Era muito comum Francisco, ao orar, se elevar. E os frades viam ele mais no alto do que todos. Inclusive, às vezes, Frei Leão se aproximava de Francisco e beijava os seus pés, porque ele se encontrava em estado de levitação. O texto é o seguinte: o beato Francisco, um dia, enquanto estava numa fervorosa oração, foi visto pelos frades com o corpo elevado do chão, os braços estendidos para o alto, e uma nuvem resplandecente o envolvia. Agora, numa outra pintura, nós temos aqui Francisco e o presépio de Grétio. Como vocês sabem, em 1223, Francisco foi o idealizador do presépio. Um presépio humilde, que só tinha uma vaquinha e só tinha um outro bezerrinho, e também a palha humilde. E o Cristo vai se apresentar na forma de criança espiritualmente nos braços de Francisco. O texto é o seguinte: o beato Francisco, em recordação do Natal, ordenou ao senhor João Levita, que era o dono daquelas terras de Grétio, que lhe trouxesse feno e que lhe trouxesse um boi e um burro. Assim orou sobre o nascimento do rei pobre, que é Jesus. Enquanto o homem santo estava em oração, um cavaleiro médium, chamado João de Grécio, viu o menino Jesus no lugar daquele que o santo tinha trazido, ou melhor, uma representação espiritual de Jesus. Num outro afresco nós vemos uma fonte de água fresca para um sedento. Já no final da missão de Francisco, em 1224, ele sobe o Monte Auvergne e lá, no dia 14 de setembro, ele vai receber as chagas do Cristo. Ao fazer esse caminho, ele foi num burrinho. E o homem que puxava o burrinho disse: vou morrer, estou com muita sede. E ele fez esse fenômeno extraordinário de fazer surgir uma fonte onde não existia. E o homem, então, pôde se sentir aliviado em beber a água. Diz o texto: o beato Francisco, subindo um monte na garupa de um burro de um homem pobre que era doente, orou para que este homem, que se sentia morrer de sede, e fez brotar de uma pedra água que nem antes nem depois foi ali
jamais vista. E o fenômeno está aí a surpreender a todos. Como Moisés também, ao bater num cajado, fez jorrar a água e matou a sede dos 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças que peregrinavam pelo deserto. O sermão dos pássaros. Certa vez, não tinha ninguém para Francisco pregar, mas havia ali os pássaros que estavam cantando. Francisco pediu para que eles fizessem silêncio e pregou para eles o Evangelho de Jesus. Diz o texto: o beato Francisco, andando para Veganha, pregou a muitos pássaros, os quais, agitando-se de alegria, estendiam os pescoços, batiam as asas, abriam os bicos e trocavam sua túnica. E todas essas coisas viam os seus seguidores, que o esperavam no caminho, e ficaram encantados com o controle que Francisco tinha sobre a natureza. Agora uma outra bela pintura, a previsão da morte de um cavaleiro. Francisco, aí é muito interessante, ele foi chamado para um almoço na casa de um cavaleiro. E o que vai acontecer? Lá nesse almoço ele vai predizer, né? Vai anunciar que em breve aquele cavaleiro desencarnaria. E como ele era um seguidor fiel de São Francisco, ele vai tomar uma resolução muito interessante. Reparem o texto. O beato Francisco obteve a saúde de uma alma de um cavaleiro de Celano, que devotamente o tinha convidado para cear, o qual, após a confissão e depois de ter regularizado as contas de sua casa, enquanto os outros se punham à mesa, expirou repentinamente e adormeceu no Senhor. Imagina, Francisco é convidado para almoçar na casa de um cavaleiro, diz que ele iria desencarnar, o cavaleiro, então, por fé em São Francisco, prepara todas as contas da casa, toma as devidas decisões, por enquanto que os outros estavam comendo, ele desencarna, como se estivesse tratando assim a morte como algo extremamente simples e natural, como deve ser e é na visão espírita. Numa 17ª pintura, nós temos o sermão que Francisco fez ao Papa Honório. Depois da desencarnação de Inocêncio III, em 1216, assume a liderança da Igreja Honório III, o mesmo que autorizou a Francisco a ganhar um dia de perdão para a Igreja da Porciúncula. E ali ele, Francisco, vai pregar para Honório III. Ele como que bailava, ele estava tomado, tão tomado espiritualmente, que diz o texto: o beato Francisco, diante do Senhor Papa e cardeais, pregou tão devotadamente e eficazmente que deixou transparecer claramente que falava por suas palavras de sabedoria humana, não por palavras de sabedoria humana, mas por inspiração divina. Por isso que a pintura é belíssima, né? Todos estavam, reparem, quase que tomados, com olhos fixos voltados para Francisco, que falava inspirado pela mensagem de Jesus e inspirado pelo alto, tomado mediunicamente, olha, a psicofonia encantava a todos com uma mensagem para mexer no coração daqueles homens que estavam na administração da igreja. Mas continuaremos no próximo programa a falar das outras pinturas de Giotto. Muita paz.